Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu vou falar de algo chato, mas que precisa ser falado, que precisa ser muito explorado, né? Mais do que explorado, precisa ser muito combatido, né? Que é a questão do racismo, entre outras coisas no futebol, mas hoje nós falaremos dessa ponta do racismo, isto por conta da denúncia do volante do Goiás, Felipe Bastos, que afirmou ter sido vítima de racismo no estádio Antônio Ascioli após o jogo contra o Atlético no clássico do domingo. Bem, na sequência eu vou trazer para vocês um relato dos fatos, mas principalmente tentar colocar a cabeça para funcionar, né, em busca de soluções, né, ou pelo menos a gente comentar sobre o que poderia ser feito para diminuir este tipo de episódio até o ponto de praticamente eliminar isso do futebol, não só do futebol, como da sociedade de um modo geral. Depois da vinheta, a gente vai transcorrer um pouco mais sobre isso. Estou aqui no Futebol 62, que tem um patrocínio da Viegas Printer. Se você precisa aí de uma impressora para o seu negócio, até mesmo para a sua casa, a Viegas Printer tem a impressora ideal. Impressoras pequenas, médias, grandes, atendimento em todo o estado de Goiás. Você pode falar com um dos nossos consultores por este número que aparece aí, ó, 991437700. Mas tenha convicção de que locar uma impressora hoje é muito mais vantajoso do que você comprar uma impressora e ter que ficar comprando toner, por exemplo, para ela, o cartucho de tinta recorrentemente. Procure a Viegas Printer pelo WhatsApp que está aí na tela e você sem dúvida vai fazer um bom negócio. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Bom, vamos aqui primeiro ao relato dos fatos, né? O meia Felipe Bastos, quando acaba o jogo contra o Atlético, ele está descendo para o vestiário. Ele afirma que um torcedor do Atlético o chamou de macaco. Ele voltou, falou para o torcedor repetir. O torcedor repetiu a ofensa, inclusive ainda dentro do campo, bastante revoltado. Ele concede uma entrevista à TV Anguera, que fez a transmissão do jogo. Eu vi um relato, eu não vou dar o nome do torcedor, pois esse relato foi num grupo privado de torcedores do Atlético, do qual eu faço parte. O torcedor cita que ele inclusive é muito franco, né? Ele fala que ia mesmo xingar o Felipe Bastos, mais de outras coisas, mas que ele ouviu quando um outro torcedor usou o adjetivo que o Felipe Bastos cita. Né? Esse torcedor no grupo ele fala: eu ia xingar o Felipe lá de mocinha, eu ia xingar ele de falar da mãe dele, essas coisas, né? Mas neste momento eu vi o outro torcedor o chamando de macaco. Então, isso é uma testemunha. O torcedor fez este depoimento em um grupo privado de torcedores do Atlético, do qual eu faço parte, e endossando, né, vamos dizer assim, a denúncia do Felipe Bastos. O Goiás se pronunciou, né, cobrando punição, como que eu vou citar, condenando o racismo. O Atlético diz que está já procurando imagens na tentativa de identificar este torcedor. O técnico Humberto Loser teve uma atitude louvável, né, ainda durante a entrevista que o Felipe Bastos concedeu lá no estádio Antônio Ascioli. Ele entra lá no vestiário do Goiás, ele vai até o Felipe Bastos, né, cumprimenta os jogadores esmeraldinos. O Marlon Freitas, capitão do Atlético, também se solidarizou. Uma postagem que eu achei muito interessante no Twitter do grupo Galera do Twitter do Atlético. Um posicionamento muito forte, um posicionamento muito claro, condenando este ato dentro do estádio Antônio Ascioli. Quero até parabenizar aqui ao autor, né, ou autores, não sei se é no plural, dessa postagem, mas achei ela um ato de esperança, né, de que a gente consiga superar esse tipo de questão.
Condenar o racismo é algo que evidentemente eu vou condenar, como condenar qualquer outro tipo de ataque, seja por questão de gênero, seja por questão de onde a pessoa mora, né? Então ataques aí homofóbicos, xenofóbicos, racistas, sempre precisam ser condenados e este é mais um, infelizmente é mais um, porque essa é a verdade. Este caso é mais um, ele não é um caso isolado, é um caso corriqueiro na sociedade brasileira e no futebol brasileiro. Mas eu, falando aqui de futebol, né, que é o tema mestre do nosso canal, o que é possível ser feito para diminuir de maneira radical estes episódios e quem sabe um dia eliminá-los, né, deste esporte tão popular que é o futebol. A Conmebol, inclusive, acaba de anunciar vamos dizer assim, um aumento das penas, né, no caso deste tipo de ato nas competições sul-americanas. As multas, por exemplo, que antes eram na faixa de US$ 30.000, né, US$ 3.000, agora elas podem chegar até a US$ 100.000. Os clubes podem, inclusive, ser condenados a jogarem de portões fechados, né? Então, são punições que a Conmebol está adotando para tentar diminuir esse tipo de fato no continente. Muitos defendem, por exemplo, a punição do clube. A punição esportiva, né? Perca de pontos, rebaixamento. Eu tenho minhas dúvidas sobre a eficácia desse tipo de punição, sabe? E mais do que sobre a eficácia, sobre o quão justa é essa punição. Eu sou alguém sempre muito contra as generalizações. Eu acho que as generalizações são burras e covardes. Burras porque elas já começam falando de todo mundo, é algo impensável, e covarde porque ela pune muita gente que muitas das vezes está na mesma causa, né? Outro dia me lembro de quando aconteceu aquele episódio na Argentina do torcedor do River contra o torcedor do Fortaleza, né? Um torcedor lá imitando o macaco para os brasileiros. E eu vi muita gente condenar o povo argentino, sendo que eu tinha feito, assim, naquele momento, né, eu tinha feito algumas pesquisas procurando a reação dos argentinos e eu vi muitos argentinos condenando, eu vi muitos argentinos criticando o fato, se colocando contra aquele ato do torcedor do River. E aí, quando você põe todo mundo neste balaio, estas pessoas vão junto. E às vezes são as pessoas que mais têm dificuldade por estarem imersas naquele ambiente, combatendo aquela questão, e você ainda vai e a classifica da mesma forma. Então eu não gosto normalmente dessas punições, assim como, por exemplo, outro dia eu vi, vamos tirar a Rússia da Copa do Mundo. Será que todos os jogadores russos eles são favoráveis à guerra na Ucrânia? Será que às vezes o cara trabalhou aí por 4 anos para disputar uma Copa do Mundo? É um sonho de uma vida inteira do cara disputar uma Copa do Mundo. Às vezes ele é radicalmente contra essa guerra lá e aí ele é punido por um ato que está acima dele, um ato do presidente do país, no caso. Então, essas punições generalistas, essas punições contra um povo, contra um clube inteiro, contra uma torcida inteira, eu sempre acho elas muito complicadas. Então, multas é a solução, jogar com portão fechado é a solução, punir severamente o autor. Eu sou muito mais favorável a sabe, a esta situação. Você punir severamente o autor. Se for no plural, os autores, você precisa encontrar também soluções para punir os autores. Eu acho que isso é um crime, né? Não acho. É tipificado
pelo Código Penal brasileiro. É um crime, o racismo é um crime, a xenofobia é um crime, a homofobia é um crime, tudo isso é crime. Então o crime, ele precisa identificar alguém ou um grupo e punir este alguém ou este grupo. E eu penso que a solução, vamos dizer assim, a solução punitiva, ela passa por aí. Agora, evidentemente que a gente tem por trás uma necessidade de educacional da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela carrega isso dentro de si. Por que que ela se manifesta assim, né? Por que que um galo canta? Por que que uma vaca muge? Por que que um, que um cavalo relincha? Porque aquilo está dentro dele. A sociedade, quando ela faz isso, esse aí é um arroto, mas um arroto de um gás que já está dentro dela. Então você tem que combater o gás, é o que evita este arroto. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio como sociedade, sabe? Esse é um desafio que transcende a área esportiva. Ele tem esse reflexo na área esportiva, o esporte tem muita visibilidade, sempre teve muita visibilidade na sociedade, então eu penso que a gente precisa combater por aí. Agora, no campo, na esfera futebolística, na esfera esportiva, eu sou favorável sempre a punir o autor ou os autores. Se for o clube que for lá colocar uma mensagem num, num serviço de som, em um telão, em uma mídia social, reproduzir alguma música nesse sentido, enfim, aí que se puna o clube. Mas quando são atos praticados por torcedores dos clubes, eu nunca vou ser favorável a punir todo mundo. Porque você vai ter, por exemplo, torcedores que vão combater aquilo veementemente. E eles serão punidos da mesma forma. A justiça, se tem algo que. Porque assim, existe essa necessidade, muitas das vezes, de se punir. Né? Nós queremos punição, nós queremos punição. Mas esse desejo de punir, ele não pode superar a injustiça. A injustiça é ainda pior. Né? Sempre se diz, é melhor você ter um réu solto, um, um, um autor solto, do que um inocente preso. Então, e eu concordo com isso. Então, eu não gosto dessa ideia das punições coletivas, das punições generalizadas. Nós precisamos ter um combate maior, que é essa questão social, né, essa questão da nossa educação social, evoluir como sociedade, evoluir como ser humano, perseguir, acho que as nossas sociedades, vamos falar aqui da Goiana, da brasileira, que é essa que nós estamos inserindo, nós precisamos perseguir mais fortemente, acabar com estes males, né, especialmente envolvendo essa trinca aí do racismo, da xenofobia e da homofobia, mas sempre tomando cuidado para não fazer a mesma coisa. Né? Quando você, por exemplo, você tem ali a injúria racial, você tem que evitar também de cometer a injúria clubista, né? É, a injúria contra um povo inteiro. Né? Então eu penso que a gente não é fácil. Este é o ponto. Né? Não tem como você encontrar soluções fáceis para problemas complexos, porque elas sempre serão rasas, elas sempre serão ineficazes ao longo prazo. Então, que a gente siga debatendo, que a gente siga buscando soluções, mas que soluções que punam quem verdadeiramente comete estes fatos ou quem verdadeiramente se alimenta destes fatos. Mas você, torcedor, fica à vontade aí para fazer a sua manifestação, seja de acordo com a minha opinião, divergente da minha opinião, isso faz parte do processo e aqui no Futebol 62 a gente sempre trabalha com muita abertura para a sua manifestação, tá bem? Solidariedade é o Felipe Bastos e aprenda, Felipe, né? Me lembro de você com a camisa do Vasco, por exemplo, provocando o Fluminense, né?
provocando o Fluminense com uma música que criticava os homossexuais, né? Ou ligava a torcida do Fluminense aos homossexuais. Tá vendo? O quanto é ruim, o quanto é dolorido que este momento de dor para você, e eu me solidarizo com você por esse momento que você passa, mas que ele sirva também de lição para que como no passado já foi, você não seja o autor em outros momentos, nem você, nem outros jogadores. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.